Olá, bem-vindo de volta ao canal Like Retro. Estamos aqui de volta nessa viagem retrô, dessa vez falando um pouco sobre álbuns de figurinha dos anos 80. Hoje vamos mostrar um pouco dos álbuns lançados nos anos 80 e 90, referente a personagens, programas ou até mesmo novelas da época. Vamos estar mostrando, falando um pouco sobre as editoras que lançaram, os álbuns, a quantidade de cromos e outras coisas. Fique com a gente, acompanhe. Deixa seu like, ativa seu sininho aí para você estar sempre recebendo as mensagens de novos vídeos. E deixa nos comentários se você teve algum desses álbuns, se você ainda tem, se você conseguiu completar eles, se você ainda tenta completar. E é uma mania, uma coleção que persiste até hoje, com vários álbuns lançados até hoje de várias editoras e vários personagens. Mas basicamente hoje a gente vai estar falando mais sobre os anos 80 e 90 e os seus personagens. Futuramente a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando só álbuns de figurinha de futebol. A gente vai estar mostrando do Campeonato Brasileiro, basicamente dos anos 90 até hoje, todos os álbuns a gente vai estar mostrando aí para vocês também. Fica com a gente. E vamos começar com o álbum do Fofão. Tá aqui, o álbum do Fofão foi lançado em setembro de 1987 pelo selo Misto Quente. Tá aqui o álbum do Fofão. Tá mostrando um pouco para vocês dele por dentro. Ele tinha umas figurinhas brilhantes. Tá aqui. O álbum tá meio judiadinho, né? Mas é pelo tempo. Não tá completo, infelizmente não consegui completar ele. Aqui o álbum do Fofão. Mas grande parte, se eu não me engano, faltam 4 figurinhas apenas para mim estar completando ele. Esse álbum do Fofão tinha uma peculiaridade que tinha um concurso onde você podia estar ganhando o boneco do Fofão, um aparelho de som e um videogame Atari, que era a grande sensação no Brasil na época e estava chegando aqui no Brasil. Atrás tem a propaganda do Sonadinho do Fofão, que era o toca-discos do Fofão na época, um grande sucesso de vendas também. Está aqui falando sobre os próximos lançamentos da Misto Quente. E o Misto Quente, além do álbum, no final sempre vinha uma história em quadrinhos do determinado personagem. Tá aqui então para você ver o álbum do Fofão. Estou tentando ver aqui se eu consigo lembrar para vocês quantas figurinhas que possuíam esse álbum do Fofão. Aqui no álbum, na capa não fala quantos cromos eram, só que é basicamente mais ou menos uns 70 a 80 cromos. Como as minhas últimas páginas estão completas, eu não consigo estar personificando a quantidade certa para vocês. Mas vamos para o próximo. É o álbum de figurinhas do marinheiro Popeye. O álbum de figurinhas do Popeye foi lançado em 1990. Ele foi lançado pela Multi Editora. Tá mostrando aqui por dentro para vocês. Algumas figurinhas também com detalhes brilhantes que vinham. O álbum do Popeye teve 298 figurinhas. Aqui lançado pela editora, Multi-Editora. Zillion foi um anime japonês, chegou aqui no Brasil, passou na extinta Rede Manchete. Aqui o Zillion. Também foi um do selo Misto Quente, onde ele apresentava o álbum de figurinhas. E depois, sempre no fim, vinha uma história em quadrinhos dos personagens. E aqui, grátis, vinha uma miniatura de um herói ou de um vilão de Zillion. E o álbum Zillion foi lançado em janeiro de 1990. Em janeiro de 1990, com 96 cromos. Tá aqui o Zillion pela Misto Quente. E aqui temos Loucademia de Polícia, da Grom. O sucesso dos filmes lançados, foram 7 filmes da franquia, mais a série animada, que rendeu esse álbum de figurinhas e uma coleção de brinquedos. Tá aqui Loucademia de Polícia, lançado pela editora Grom. Tá aqui o álbum que vinha contando a história dos personagens, a apresentação de todos eles. E o álbum dos Loucademia de Polícia teve 174 cromos. Aqui, pela editora Grom, também não está completo, mas
Raríssimo e saudosismo puro para quem gosta. Super viagem retrô, a época dos álbuns de figurinhas dos anos 80 e 90. E temos o grande sucesso dos desenhos, Comandos em Ação, que mais tarde virou recentemente filmes, né? Virou uma série já de 3 filmes, tem séries animadas novas, além da clássica dos anos 90. Está aqui o álbum dos Comandos em Ação, foi lançado com 215 cromos, sendo 35 duplos com 2 figuras. Tá aqui, ele foi lançado pela editora Cedibra, o álbum do Comandos em Ação. Tá aqui, apresentação dos personagens, contando um pouco da história e relata um episódio do desenho aqui no álbum. Tá aqui, Comandos em Ação, que gerou essa grande franquia de brinquedos, enorme franquia de brinquedo da Hasbro. Tá aqui. Esse álbum foi lançado no ano de 1987, Comandos em Ação. E temos, no sucesso da franquia de filmes e após os desenhos, Rambo e a Força da Liberdade. Tá aqui o álbum do Rambo, foi lançado pela editora Abril, livro ilustrado Rambo. Tá aqui, o meu está praticamente completo, o álbum do Rambo. Aqui, você está vendo. A apresentação de todos os personagens que faziam parte da história do desenho. O álbum do Rambo teve 128 cromos. Tá aqui, contando todos os personagens, heróis, vilões, basicamente todos que apareciam no desenho animado. Tá aqui a capa de trás, uma pintura bonita. Rambo e a Força da Liberdade. E temos o sucesso de brinquedo que virou desenho e também um álbum, Ted Husby. Ted Husby era o ursinho da Tectoy, que era ponta de tecnologia na época, foi lançado nos anos 90. O ursinho vinha com fita cassete, onde você estava abrindo ali as costas do personagem, colocava as fitas e ele contava historinha para as crianças. Ted Husby foi um grande sucesso da Tectoy na época. Um brinquedo hoje, além de raro, caríssimo também para colecionador, que consegue ele hoje em bom estado. Tá aqui o álbum do Ted Husby, tá aqui completinho. Tá? Ted Husby. Ted Husby na época foi lançado com 130 cromos, desculpa. Tá aqui completinho ele, Ted Husby. E toda a história dessa franquia, que além do boneco virou também um desenho animado, que é raro de ser encontrado hoje, mas que fez grande sucesso na época. E não podia faltar, com certeza, a Família Dinossauro, grande sucesso dos anos 90, lançado pela editora Abril Panini, né? Que na época era o nome Abril Panini. Tá aqui Família Dinossauros, tá completinho. Então, por ele estar completo, eu não sei discriminar. Ah, não. 160 cromos, desculpa, está aqui escrito. 160 cromos na capa. Todos eles completinho. O meu está aqui completinho. Tá? Família Dinossauros. O grande sucesso da Disney, que chegou no Brasil pela TV Globo. Primeiro com a exibição própria aos domingos, depois passou dentro de alguns programas, como a TV Colosso, e depois até em outros canais, como a Bandeirantes, por exemplo, que passou e reprisou a Família Dinossauro durante muito tempo. Mais um sucesso da Disney, lançado na época pela editora Abril Panini, que era o selo que futuramente a gente sabe que viraria hoje só a editora Panini. Temos ainda pelo selo Misto Quente, Alf, o ET Teimoso. Mais um seriado, né, sucesso na época pela Rede Globo, passava aos domingos, o seriado do Alf, gerou também filme e desenho animado da série. Tá aqui o álbum do Alf, o meu tá completinho. Tá aqui o Alf, deixa eu ver se aqui eu consigo falar para vocês quantas figurinhas que eram no álbum do Alf. E por ele estar completo, esse infelizmente eu vou estar devendo a quantidade. Mas dá para ver que ele está totalmente completo. O álbum do Alf, o ET Teimoso. E como eu já disse que vinha nas publicações do Misto Quente, uma história em quadrinhos depois da parte de colecionismo das figurinhas. Aqui é a história em quadrinhos do Alf.
E esse álbum do Alf, ele foi lançado em abril de 1988, aproveitando o sucesso do seriado na TV. Mais um lançado pelo selo Misto Quente, que era da Editora Abril. Todo o selo Misto Quente, Editora Abril. E pegando o embalo do sucesso do seu programa e dos filmes, a Editora Globo lançou o filme, o álbum do filme Super Xuxa Quanto Baixo Astral. Adaptado no filme da Xuxa, teve 156 cromos, não está completo, mas está aqui a aventura da Xuxa nesse filme. O filme que teve um grande sucesso de bilheteria na época, um dos primeiros filmes da Xuxa, Super Xuxa Quanto Baixo Astral. Aqui. E, inclusive, a trilha sonora do filme era a música Arco-Íris do terceiro LP da Xuxa. Tá aqui, Super Xuxa Quanto Baixo Astral. E como a mania de figurinhas e de colecionar fazia bastante sucesso na época, até mesmo as novelas de televisão acabam virando álbuns de figurinha. Como, por exemplo, a novela Bebê a Bordo. Bebê a Bordo foi uma novela da 6, que passou na época, grande sucesso, acabou virando um álbum de figurinhas, com 120 cromos, que além de ser um álbum, era um pôster gigante. O álbum, na verdade, ele se tornava um pôster quando você abria. Vou estar mostrando aqui, está tentando abrir. Já está um tempo já fechadinho. Eu vou estar abrindo aqui para estar mostrando o álbum e como ele é por dentro com a sua parte. Infelizmente eu acho que eu não estou conseguindo. Acho que correu. Ah não, sim, desculpa, estava ao contrário, desse jeito eu não ia conseguir nunca. Como vocês podem ver, na frente é todos os personagens, os atores reais da novela. Do outro lado, algumas frases que eles diziam na novela. Está completinho o álbum. E no verso era um grande pôster gigante com desenhos animados, com as carinhas dos personagens que a gente tinha que estar colando para poder estar completando o álbum. Está aqui o álbum da novela Bebê a Bordo. E pegando o embalo da novela Bebê a Bordo, foi lançado também Que Rei Sou Eu. Bebê a Bordo lançado pela Editora Globo, Que Rei Sou Eu também. A mesma pegada do Bebê a Bordo. De um lado, as figurinhas com algumas frases. E do outro lado, um grande pôster desenhado com o rosto dos personagens, onde você ia colando as carinhas dos personagens. Aqui então o álbum Que Rei Sou Eu. Grande novela, tanto o Que Rei Sou Eu quanto o Bebê a Bordo, reprisadas recentemente no canal Viva, que faz parte do canal Globo. Bebê a Bordo foi 120 cromos e Que Rei Sou Eu teve 108 cromos. Aqui. E ainda no embalo das novelas, porém dessa vez do SBT, a versão original mexicana de Carrossel. Grande sucesso dos anos 80 e 90. Carrossel lançado com algo de 144 figurinhas. Está aqui o meu completinho. Carrossel. Aqui. Você está vendo. Só um momento, desculpa. Com o tempo algumas páginas acabam soltando. E a gente tenta manter a originalidade, então não dá para fazendo muita coisa. Aqui Carrossel, contando toda a história da novela. Aqui o verso da capa com os atores da novela. Carrossel que foi lançado pela Editora Abril com 144 cromos. E ainda falando de apresentadores, já que a gente falou do Sérgio Malandro, da Xuxa, né? Tá aqui o Sérgio Malandro, lançado pela Editora Abril Misto Quente, que fazia o seu programa no SBT, depois na Globo, fez alguns filmes junto com a Xuxa, e também acabou virando uma série de quadrinhos. Em função disso, Sérgio Malandro também virou um álbum de figurinhas.
Como você pode ver, conta um pouco da história do apresentador. Está aqui o álbum de figurinhas. Foi lançado em maio de 1989 o álbum de figurinhas do Sérgio Malandro, com 96 cromos, 96 figurinhas. E no final, a história em quadrinhos do Sérgio Malandro, como vem em todas as publicações do Misto Quente. Tivemos ainda pela editora Globo os Super Amiguinhos. Super Amiguinhos foi em função do sucesso da DC Comics na época do desenho Super Amigos. Fizeram com os personagens o mesmo que vinham fazendo com outros, como por exemplo os Trapalhões e tal. Transformaram em criança e resolveram lançar um álbum de figurinhas dos personagens da DC chamado Super Amiguinhos. Lançado pela editora Globo, os Super Júniores, como ficaram conhecidos. Tá aqui alguma das figurinhas, não está completo. Esse álbum foi lançado com 114 figurinhas no ano de 1988. Vi um pôster central aqui, para você estar montando a cidade com algumas figurinhas plásticas. Essas, infelizmente, eu perdi, já que elas eram plásticas, descolava e descolava, a gente acaba brincando com a figurinha e elas sumiram. Tá aqui o início do álbum, você está vendo a caracterização dos personagens. Super Amiguinhos. E teve também, pela editora Globo, Mônica no Cinema. Mônica no Cinema foi um álbum lançado com 168 figurinhas, aonde basicamente falava sobre os desenhos do cinema lançados da Turma da Mônica, que na época, entre eles lançados, haviam o Vampiro, o Cascão no País das Torneiras, havia o Monstro do Lago com Chico Bento, o Tocador de Sinos, a Gruta do Diabo, a Princesa e o Robô, enfim, grandes desenhos da Turma da Mônica, que hoje viraram clássicos, como O Ogro da Floresta, entre outros, grande sucesso. Até hoje, muita gente curte essas animações, foram uma das primeiras para cinema da Turma da Mônica, que mais tarde foram lançadas em DVD. Está aqui o álbum, 168 cromos, está quase completinho, mas não está completo, lançados pela editora Globo. E depois do sucesso dos filmes e do desenho, Robocop também virou um álbum de figurinhas, pela Multi-Editora também. Robocop, baseado tanto no filme quanto no desenho animado, foi um álbum lançado com algumas cenas do filme e outras cenas do desenho animado. Vinham algumas figurinhas brilhantes também. Não está tão completo o meu. Esse álbum foi lançado em 1990 com 220 figurinhas. Como você pode ver aqui, algumas cenas dos filmes. Então, tanto o filme quanto o desenho eram retratadas no álbum Robocop. Principalmente aqui, as melhores cenas do filme Robocop 2, conforme está aqui na capa. Então, esse foi o Robocop. E temos também, pela Abril Jovem, né? Abril Jovem Panini, X-Men o desenho, 216 figurinhas. Esse álbum, esse está completinho, foi baseado no desenho clássico dos X-Men, dos anos 90, aquele de grande sucesso. Particularmente, para mim, o melhor da franquia até hoje, já que depois teve o Evolution e Wolverine e os X-Men, mas para mim não fez tanto sucesso quanto esse aqui dos X-Men dos anos 90, e que diz que vai sair uma continuação. Tá para sair uma continuação direta desse desenho, vai chamar X-Men 97, que foi o ano que foi publicado a primeira versão. Então tá vindo aí, para quem gostava desse desenho, fica a dica aí e já o spoiler que vamos ter a continuação desse desenho. E na onda dos heróis japoneses, que na época estavam vindo aqui para o Brasil, tivemos as figurinhas do Jaspion e do Changemans. Tá aqui, foi lançado o álbum, como você pode ver aqui, de um lado é o Changeman, você vira do outro lado e vira o álbum do Jaspion. Você vira de cabeça para baixo para poder ter o álbum completinho em mãos. O meu está encapado na época, por uma medida de segurança, vamos dizer assim.
E tá aqui o álbum, como você pode ver, as figurinhas continham cenas dos episódios do Jaspion, até que você chegava aqui no meio, aí falava tchau Jaspion, bem-vindo Changemas, aonde após virar a outra página você tinha que estar virando o álbum, para poder virar o álbum do Changemas. Então tá aqui, tanto o Jaspion quanto o Changeman, tá aqui. Mas não parou só nesse não, teve mais lançamentos do Jaspion e Changeman. Tá mostrando bem para vocês. Após esse, tivemos um novo livro lançado pela Grow. Mais uma vez, Jaspion e Changeman. Tá aqui Jaspion e Changeman, o livro ilustrado. Só que, porém, esse, em vez de detalhar os episódios da TV, continham mais cenas de um show. Um show em que atores interpretavam os Changemans e o Jaspion em circos e shows, em palcos. A mesma coisa, uma parte Changeman, aqui, e outra parte de Jaspion, algumas partes de desenho, e outras partes com os atores que faziam os papéis na interpretação. Além da propaganda dos brinquedos dos Changeman, que foi lançado pela Apollo na época aqui no Brasil. Tá aqui, mais um completinho pela Grow. E ainda o Chiclets Bubbets, na época também lançou o seu álbum Changeman e Jaspion. Tá aqui o Chiclets Bubbets, tá aqui a imagem dele, vê se você lembra dele. Onde vinham as figurinhas do Jaspion e do Changeman, que você trocava o álbum, as embalagens do chiclete pelo álbum, para você estar completando com as figurinhas que vinham no chiclete, tanto do Changeman quanto do Jaspion. Tá aqui a parte do Changeman, o álbum ilustrado dos Bubbets, do álbum. E temos aqui os Power Rangers, lançado pela editora Abril Panini, após o sucesso estrondoso de todas as séries japonesas que vieram no Brasil. Super Sentai Power Ranger, o clássico, que é o que o pessoal geralmente mais curte, gosta mais, foi lançado em junho de 1996 aqui no Brasil, com 250 figurinhas, Power Rangers pela editora Abril Panini. Aqui mostrando para vocês as apresentações, apresenta cada Ranger, com os atores que interpretam, e mostra um pouco de um episódio da TV adaptado para as figurinhas. Aqui, Power Rangers. E já falamos em vídeos anteriores, mas como estamos falando de álbum e não podíamos deixar de falar, o álbum de figurinha dos Trapalhões. O álbum de figurinha dos Trapalhões foi lançado em 1988 com 176 cromos. Está aqui lançado pela editora Abril. O álbum dos Trapalhões, caracterizados como as figurinhas que faziam parte dos desenhos da coleção do César Sandoval, que criou os personagens como criança, para poder fazer esse lançamento que gerou vários segmentos na franquia, brinquedos, o álbum, sapatos, copo, enfim, vários produtos lançados. E na revista de passatempo dos Trapalhões, ainda com eles como criança, foi lançado um álbum de figurinha, que vinha grátis junto, e as figurinhas você retirava do gibi. Tá aqui o álbum completinho, onde você retirava as figurinhas em cada gibi e colava no álbum. E também o álbum da Danone, que vinha grátis na embalagem do Danone, onde você vinha com o álbum e retirava as figurinhas também no pacotinho de Danone e ia colando as figurinhas do álbum dos Trapalhões. E falando ainda de programas, grande sucesso que é até hoje, também teve seu álbum lançado pela editora Globo, Chaves e Chapolin. Chaves e Chapolin lançado, tá aqui, um lado da capa é o Chaves, do outro é o Chapolin. Esse álbum teve 189 figurinhas, lançado no ano de 1990.
eram os personagens desenhados caracterizados como o gibi na época lançado pela Editora Globo. Não era como o desenho do Chaves de hoje em dia. Você pode ver pelos desenhos, são um pouco diferentes do desenho animado, mas eram os mesmos desenhos usados no gibi dos personagens lançados na época. Tanto a parte do Chaves, quanto a parte do Chapolin Colorado. Também tivemos o desenho Galaxy Rangers, grande sucesso da Globo também na época, do show da Xuxa, passava nos anos 80. Foi lançado com 180 cromos pela Multi-Editora. Galaxy Ranger também virou gibi, virou uma coleção de brinquedos. Um ótimo desenho. Vou botar mostrando aqui para vocês o álbum, com a apresentação dos personagens. E alguma página contando um pouco da história e que mostra um episódio do desenho animado. E também tivemos, lá misto quente, Os Caça-Fantasmas. Após o estrondoso sucesso dos filmes, tivemos também a série animada, aonde gerou o álbum Os Caça-Fantasmas. Pela Misto Quente, né, da Editora Abril, contava a história do desenho e do filme. E como eu já disse que a Misto Quente sempre faz, uma história em quadrinhos. Tá aqui as figurinhas, 90 figurinhas, mais a parte de marketing com os produtos dos Caça-Fantasmas e uma história em quadrinhos dos mesmos. E tivemos também, depois do sucesso dos filmes, a Abril Jovem lançou a adaptação de Batman, o filme de 1989. A grande volta da DC após os filmes do Superman, a DC volta com tudo com o filme do Batman de 89, um grande clássico que até hoje muita gente gosta. Inclusive, esse Batman vai estar aparecendo no filme do Flash, que vai estar sendo lançado ano que vem. A gente está ansioso para ver esse filme com a volta do Batman. E está aqui, Batman de 1989, lançado com 260 figurinhas. O álbum está aqui, a adaptação do filme, onde é contado o filme inteiro em quadrinhos, em figurinhas, conforme está aqui. As figurinhas vão contando a história do filme com as cenas das histórias do filme. E aqui atrás, sim, temos a propaganda da adaptação oficial em quadrinhos do filme Batman de 89, que lançou promoção na Pepsi com copo, coleção de brinquedos, várias coisas lançadas com o Batman após o sucesso desse filme do Batman de 89 com Michael Keaton, que está voltando com o papel de Batman no Flash. E as Tartarugas Ninja, lançado pela Multi-Editora, Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael. Os ninjas, com a sua luta contra o Destruidor, com a ajuda da Emperor, do Splinter. Assunto futuramente para o canal, que a gente vai estar falando sobre eles, as várias versões que já tiveram os desenhos, que já teve algumas adaptações. Mas está aqui hoje o álbum de figurinhas das Tartarugas Ninja Clássica, lançado pela Multi-Editora, com 200 figurinhas. Está aqui contando os 3 primeiros episódios da série em desenho. Está aqui a apresentação dos personagens, falando um pouco sobre ninjas, algumas armas ninjas, e um pouco das figurinhas mostrando os episódios da série. Que é basicamente os 2 primeiros episódios da série estão contados aqui em figurinhas com as descrições embaixo. E como não poderia deixar de faltar aqui no canal, o álbum de figurinhas do He-Man. He-Man, esse álbum foi lançado pela Skinny. O salgadinho Skinny, na época com a sua promoção, você comprava o salgadinho Skinny e cada pacote vinha uma figurinha do He-Man. Você ganhava esse álbum aqui junto. Estava escrito aqui nas bolachas Mabel, que também fazia parte da Skinny, e o Skins. E em cada deles vinha uma figurinha para você estar completando o álbum do He-Man. O meu não está completo. Está aqui atrás. Mas é muito raro achar esse álbum hoje em dia. Foi uma promoção da Skinny na época. Está aqui o álbum. Certinho. E vamos estar falando futuramente sobre os álbuns do Campeonato Brasileiro, conforme eu já disse antes.
Vou estar mostrando coleções de gibis também da época, boxes de DVDs, algumas séries em desenhos animados, seus respectivos brinquedos, bonecos, lançamentos da época, como vinil, entre outras coisas que foi lançado, trilhas sonoras, o que tiver relativo a cada personagem. Hoje eu resolvi falar diretamente de álbuns, então falei de todos os personagens aqui, mas dentro de cada vídeo de algum personagem determinado, alguma coisa daqui pode estar voltando junto com o vídeo do personagem. Então eu agradeço mais uma vez, deixa o seu like, deixa aí seu comentário, o que você achou da coleção, se você também tem álbuns, se você gosta, e a gente ainda vai falar de mais álbuns. Futuramente ainda tem uns outros álbuns, depois dos anos 90, e algumas coisas ainda dos anos 90. A gente junta tudo e faz mais um vídeo de álbuns de figurinhas, se vocês gostou, e a gente vai estar falando sempre fora os de futebol. Valeu, brigadão, fique com a gente e até a próxima.